começar a falar agora do jogo do Flamengo. Tem Flamengo e Coritiba, jogo pelo Brasileirão, no Maracanã. Vidal chegou, treinou, não está à disposição ainda, porque... o jogo é em Brasília, né? Eu falei Maracanã? Ato falho, o jogo é em Brasília. Inclusive, o Flamengo já até está lá na capital federal para esse jogo contra o Coritiba. O gramado do Maracanã está passando por reparos. Vidal chegou, já treinou, claro que não está à disposição ainda, estava de férias, vai ter que se recondicionar, tudo. A gente está vendo imagens aí do chileno, que inclusive passou por um trote hoje lá com os demais companheiros. Dia 18, também conhecida como segunda-feira, a janela se abre oficialmente, né? A janela de transferências internacionais, e os reforços poderão fazer as suas estreias já na rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Não deve ser o caso do Vidal, né, PVC? Porque está muito tempo sem jogar, né? Tá, ele jogou a temporada que ele fez pelo Internacional, ele jogou 2 partidas do Campeonato Italiano como titular, só, de 28 ao todo. Mas ele jogou muito bem as 2 partidas das oitavas de final da Champions League contra o Liverpool. Ele jogou muito bem. Foi o melhor jogador da Internacional contra o Liverpool em Anfield, no jogo que a Inter venceu e foi eliminada da Champions. Sim. Acho que ele vai ter um processo de adaptação. Na verdade, até hoje, é difícil você imaginar onde é que o Vidal vai entrar nesse time do Flamengo, porque o Flamengo acertou. O Flamengo conseguiu uma formação que ganhou do Tolima 7-1 e que ganhou do Atlético e que venceu o Atlético jogando bem. Mas eu acho que é mais fácil encaixar o Vidal do que o Everton Cebolinha, Concordo. Não? Nesse momento? Nesse momento, né? Nesse momento. Com esse desenho tático, Com o desenho tático de hoje. Porque hoje, pensando, o Everton Cebolinha, pra mim, tá? Não sei se vocês concordam. Hoje ele seria um reserva. Tá, mas você vai tirar o João Gomes ou o Everton Ribeiro para jogar o Vidal? Não, o João Gomes, você pode tirar o João Gomes ou o Thiago Maia. Eu tiraria o Thiago Maia. Aí você vai puxar o João Gomes para o primeiro volante e vai mexendo. João Gomes como primeiro volante e o Vidal como segundo. Eu acho que o encaixe ficaria porque o time está jogando com o Losango. Está jogando com o Losango no meio campo. Com o Thiago Maia, Everton Ribeiro pela direita, João Gomes pela esquerda. Também com o João na ponta do Losango. Aí você vai tirar o Thiago Maia. Tira o Thiago Maia. Aí você faz com Vidal e Everton Ribeiro e Arrascaeta. Aí você vai ter um jogador de 35 e um de 37. Mas você tem o João que tem 21, 22. Mas o Vidal, se ele tiver vai ficar tudo em cima mas dele. Mas o Vidal, se ele tiver com a parte física ideal, ele Mas um jogador com a parte física ideal joga 28 partidas do Campeonato Italiano, sendo 2 como titular? Mas é uma questão de escolhas também, né? Porque se eu não estiver enganado, é o Brozovic quem joga na posição dele na Inter de Milão e é um jogador que está voando hoje, né? Então, eu acho que o Vidal vai ter muita utilidade. Nos jogos que forem realmente aqueles jogos que a gente sabe que entra o time que é o titular, porque as pessoas não gostam que falam isso, mas tem. Claro. Todos os treinadores têm um time, os jogadores. O jogador o sabe jogo quem decisivo é titular, são aqueles que vão jogar. E o jogador sabe quem são. Eles mesmos sabem. E eu acredito que, para mim, eu concordo com o Felipe, o Vidal, em relação ao Cebolinha, hoje, ele encaixa mais rápido no Flamengo, pela maneira que o Flamengo está jogando, pela ideia de jogo, pelo que você o pensar, Dorival né, gosta. Paulo e PVC e amigos, se você pensar que Pedro e Gabigol encaixaram, você tem o Everton Ribeiro que voltou a jogar um grande futebol, talvez tenha sido um dos melhores jogadores nessa última partida, e o Arrascaeta é o Arrascaeta. Arrascaeta não se fala, né? Como é que vai colocar o Everton Cebolinha, Cebolinha, você teria que voltar a mudar o esquema de novo, né? Eu teria que, porque o Everton Cebolinha joga lá, joga aberto. Queira ou não queira, por dentro, eu acho que ele não tem. A pergunta central não é o que é melhor para o Vidal, é o que é melhor para o Flamengo. Sim. Então, o Dorival vai entender o que é melhor para o Flamengo. Não, sem dúvida nenhuma. E se o time estiver bem com a formação que está, o Vidal espera um pouco até a hora de entrar. Eu acho que esperar também, ele deve esperar. Assim, né? Todo mundo bem, né? Todo mundo bem. No começo, o Vidal vai esperar. O Vidal vai demorar um pouquinho, acho, para entrar, porque ele vai ter que se recondicionar fisicamente, estava de férias, né? E até um perigo você botar ele para jogar logo direto de titular. Acho que ele vai ter que fazer uma mini pré-temporada, alguma coisa assim. Você jogou futebol com ele? Com quem? O Vidal já foi. Ele não está à minha altura, não. Ele está subindo ainda. Eu vi mais. No futebol ele não é dos mais espertos, não. Olha, vamos mostrar aí o campinho, né, do Flamengo com a provável escalação para esse jogo contra o Coritiba. O Dorival não tem Rodrigo Caio. É possível que troque a lateral esquerda, né? O Felipe Luiz descanse. Davi Luiz não viajou. Davi Luiz não viajou porque está com problema muscular. Então vamos lá. O Santos, Rodinei, Fabrício Bruno ou Pablo, Léo Pereira e o Ayrton Lucas.
Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes ou Diego, Arrascaeta, é possível que ele dê um descanso para o João Gomes. Marinho e Pedro, Gabigol tá fora. Talvez ele dê um descanso também para o Everton Ribeiro, pode ser que escalhe o Lázaro ali naquela função. Mas o time mais provável é isso. O mais provável poupado é o Felipe Luiz para jogar o Ayrton Lucas. Isso. É um time bem forte para enfrentar o Coritiba, né, Paulo? Bem forte, né? Você ganha muita força pelo lado esquerdo, apesar que o Felipe Luiz fez uma partidaça, né? Jogou pelo bem lado mesmo. esquerdo, às vezes entrando como zagueiro, construindo muito por dentro. Eu acho que ele teve um encaixe. O setor defensivo do Flamengo, eu acho que o Dorival ele conseguiu melhorar o Flamengo mais pelo setor defensivo, porque era muito exposto. Hoje você vê um Flamengo fazendo uma pressão lá em cima sempre, mas com a defesa sempre próxima do meio e meio próximo do ataque. Eu acho que isso foi interessantíssimo pro Dorival. E a entrega dos jogadores, né, Felipe? O que me chama a atenção é como os jogadores estão se entregando dentro do campo. Não que eles não fizessem isso com o Paulo Souza, só que eles sabem o que fazer agora. A impressão que eu tenho é que eles estão sentindo mais prazer. Exatamente. Tá mais de natural. Não é aquele esforço né, sabe, que você vê na cara do jogador, ele tá fazendo esforço para fazer uma jogada simples. As coisas estão fluindo naturalmente. Será que dá para garantir, ou garantir não dá, obviamente, mas dá para imaginar um segundo semestre do Flamengo bem melhor que o primeiro? Eu ainda, pela classificação hoje e pela distância do líder, o Flamengo pode reagir. O Flamengo em 2009 ganhou o campeonato tirando 12 pontos de desvantagem a partir da 23ª rodada. Estar 9 pontos abaixo na 16ª rodada não é um empecilho para tentar ser campeão. Ainda mais num campeonato que não tem ninguém voando, né, PBC? Os times da liderança ali, o Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, também têm perdido muitos pontos, né? Mas eu acredito, por causa da classificação deste momento que a gente está vendo o Flamengo em 9º lugar, 9 pontos abaixo do Palmeiras, hoje eu acredito mais no Flamengo nas Copas do que no Brasileirão. Na Libertadores, por exemplo. Porque ele tem um caminho contra o Corinthians difícil e depois uma semifinal em teoria, mais fácil do que do outro lado. Estudiantes ou Atlético Paranaense contra Palmeiras ou Atlético Mineiro, me parece um cruzamento mais difícil do que de quem sair de Flamengo e Corinthians para pegar Vélez ou Talheres. Até porque o Flamengo já enfrentou o Talheres na primeira fase. Eu acho que o Flamengo está num processo de reforma. O Dorival Júnior está reformando o time. Lembra da frase do Mano Menezes lá no Beira-Rio? Qual era a frase? O meu também estava esculhambado. Eu lembro dessa. E o Flamengo, como quem diz, o Flamengo está esculhambado, mas você vai conseguir arrumar. O Flamengo não está mais esculhambado. Mas o Flamengo está num processo de reforma, que é o que o Paulo está dizendo. Mudou um pouco a forma de jogar, mudou o desenho tático, e isso está levando a boas atuações, como teve contra o Tolima e contra o Atlético, mas ainda não está pronto. É um processo de formação de uma nova equipe, de um novo jeito de jogar.